Olá, estamos aqui mais um programa Falando a Verdade, hoje trazendo um assunto que eu tenho certeza que permeia aí o seu imaginário, assim como tem permeado o imaginário coletivo de muitas pessoas, especialmente aqueles que professam alguma espiritualidade, e é sobre um assunto muito interessante que nós vamos conversar hoje. Eu trouxe para conversar conosco o pastor Edmir Berling Vargas. Por acaso o pastor Edmir é o meu marido e é pastor aqui também na comunidade cristã Ecoville, e ele já estuda há muito tempo sobre esse assunto que nós vamos falar hoje com você aqui. Eu queria que você o recebesse. Ele fez a sua formação no Instituto Bíblico do Brasil em São Paulo e há muitos anos ele estuda esse tema. E o tema de hoje, Falando a Verdade, é sobre o mundo vai acabar. E aí, pastor Edmir? Olá, Rosa, eu estou bem. E você, como vai? Também, muito bem. Mas nós queremos começar já dando início ao nosso assunto, e eu tenho uma pergunta inicial para você. O mundo vai acabar? Olha, para nós respondermos essa pergunta, eu poderia dizer diretamente não. O mundo não vai acabar. É uma outra versão desse mesmo tema que as pessoas normalmente pensam ou falam, é o fim do mundo. Também não haverá um fim do mundo. Então, nós precisamos entender o que significaria acabar ou o fim do mundo. Seria a destruição de tudo? Seria um aniquilamento total? Não, isso não vai acontecer. Então, por que as pessoas acham que o mundo vai acabar ou que haverá um fim do mundo? Bem, possivelmente, temos vários motivos para as pessoas pensarem isso. Há um clamor natural no interior das pessoas a respeito dessas coisas, desse tema. Até porque foi dito já por muitas pessoas, por várias pessoas, preconizando uma finalização do mundo. Não é verdade, em termos de um aniquilamento total, de uma destruição total. Então, até mesmo pela própria Bíblia, a palavra de Deus, quando ela cita o termo o fim dos tempos, as pessoas interpretam pensando no fim do mundo ou que o mundo vai acabar. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Então, a gente pode ajudar a esclarecer as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Fim de mundo, mundo vai acabar, é coisa que assola, que permeia o imaginário coletivo somente dos cristãos, crentes protestantes, ou todas as pessoas acabam se preocupando com esse tema? De uma forma mais específica, pelo contato com esse tema, com as explanações a respeito desse tema, os cristãos da linha evangélica, os protestantes, eles se preocupam mais com isso. Mas eu creio que esta é uma preocupação interior de qualquer pessoa. Uns com mais consciência, outros com menos. Eu acho que tem a ver esse tema com todas as pessoas, de uma forma especial com os cristãos protestantes. E o que a Bíblia fala sobre o tema? O mundo vai acabar, fim de mundo. O que o senhor pode falar para a gente sobre a Bíblia? Como eu já disse, a Bíblia não diz que o mundo vai acabar ou que haverá um fim do mundo. No entanto, a Bíblia, através das suas profecias, tanto pelos profetas do Antigo Testamento, como pelo próprio Senhor Jesus, pelos apóstolos que foram os discípulos de Jesus, a Bíblia é bem rica nessas profecias do que vai acontecer naquilo que a própria Bíblia chama de fim dos tempos. Então nós precisamos entender também o que é os fins dos tempos. É o propósito de Deus que teve um começo, está em curso no seu meio, e haverá sim um objetivo final. E muitas coisas vão acontecer, como possivelmente nós vamos poder responder mais para frente.
senhor pode falar para nós a respeito da relação das profecias de Nostradamus com o que a Bíblia fala? Olha, nós precisaríamos tecer aqui um estudo mais profundo da biografia de Nostradamus. A verdade é que, de tudo aquilo que ele preconizou, nós poderíamos simbolizar como se fosse uma noite escura, em que poucas estrelas brilham naquilo que ele preconizou. Foram muito poucos os acertos daquilo que ele falou. Certamente ele tinha conhecimento da Bíblia, a palavra de Deus, e por ter esse acesso, por ter esse meio, esse conhecimento da Bíblia, possivelmente também influenciado pela sua crença, influenciado pelos seus envolvimentos, não somente científicos, astronômicos, mas também espirituais, ele preconizou muita coisa. E a maioria dessas coisas que ele disse acabaram não acontecendo. E eu, particularmente, concluo com isso que não são confiáveis as preconizações de Nostradamus. É interessante que até um tempo atrás, até o ano 2000, se ouvia um ditado dizendo assim: de 1000 chegará, 2000 não passará, justamente se referindo a essas profecias de Nostradamus. E foi um desastre total, porque 2000 chegou, muitos juntaram com o bug do milênio, enfim, não aconteceu nada disso. E a história, a biografia do próprio Nostradamus fala que ele era muito envolvido com o ocultismo, com práticas diferentes, não tão confiáveis, e nos quais a mistura que ocorreu entre o que ele conhecia da Bíblia, porque Nostradamus, como judeu, conhecia a Bíblia, mas no afã de querer alguma coisa a mais sobre as profecias, ele misturou muita coisa. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo. E, assim, infelizmente, as pessoas acabam dando mais crédito às profecias de Nostradamus do que realmente a verdade da palavra de Deus. E fica aqui uma atenção, uma sugestão de atenção para as pessoas procurarem conhecer mais a respeito desse assunto e saberem, de acordo com os escritos da palavra de Deus, saber diferenciar, saber discernir a diferença entre o que Nostradamus disse e o que é a verdade, a palavra de Deus. Ok, então eu creio que nesse momento você podia nos ajudar a entender o que a Bíblia diz sobre a doutrina das últimas coisas, ou esse assunto relacionado ao que as pessoas entendem como final do mundo, final de todas as coisas. Como que você pode ajudar a gente a entender um pouquinho o que a Bíblia diz sobre isso? O que é doutrina das últimas coisas? Eu poderia citar um texto do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, a parte final do verso 21, diz que há necessidade de haver uma restauração de todas as coisas. E eu creio que isso sintetiza o que a Bíblia fala a respeito dessas últimas coisas. Porque para haver restauração, é preciso haver uma distorção, uma corrupção, que é o que, se nós fizermos uma leitura, tanto das coisas naturais, quanto das coisas humanas, quanto das coisas espirituais, nós podemos ver que atualmente está tudo muito distorcido e até corrompido. A própria natureza nos mostra que a questão climática, a questão de poluição, nos mostra que há necessidade de uma restauração de todas as coisas. E eu creio que, em vez de nós termos receio ou até mesmo medo de ser confrontados com esse assunto, nós deveríamos muito mais ter a confiança de ver na palavra de Deus que haverá uma restauração de todas as coisas.
É claro que nós precisaríamos de muito tempo para detalhar o que seria essa restauração. Quem sabe, em alguma oportunidade, a gente possa falar sobre isso. Com certeza. Então, diante disso que você colocou, vamos tentar aqui ajudar quem nos vê, quem nos ouve, também dar um meio assim para ver, é para ficar preocupado, é para deixar de lado? Como é que você nos ajuda com isso? Eu não diria preocupado no sentido de ter medo, mas eu diria sim preocupado no sentido de dar atenção e de ter a devida atenção para esse assunto, porque as coisas vão acontecer. E para haver restauração, é óbvio que tem que haver alguma quebra. Alguma coisa vai ser quebrada. Aliás, segundo a Bíblia, muitas coisas serão quebradas, tanto na natureza, quanto na sociedade, quanto na relação humana, na relação entre o homem e Deus. Muitas coisas já estão e serão quebradas, para que possa haver, então, uma restauração. Então, a palavra preocupação, no sentido de dar a devida atenção a esse assunto, eu creio que todos deveriam ter. Não apenas o segmento evangélico, mas eu creio que toda a humanidade deveria ter, sim, essa preocupação. Diante disso, eu gostaria de perguntar então, existe um calendário no qual a gente comece a perceber o andamento das coisas? Tem um cronograma, um calendário? Que sinais a gente pode observar a fim de que nós já tenhamos assim, dicas, né, de como estarão acontecendo as coisas de acordo com a Bíblia a respeito desse assunto de doutrina das últimas coisas? Olha, eu creio que essa pergunta tem muito a ver, porque nós estamos percebendo pelos acontecimentos o avanço da ciência, que é uma coisa que a Bíblia cita, que a ciência haveria de se multiplicar tremendamente, e nós estamos vendo isso acontecer de uma forma muito clara. Então, não dá para nós afirmarmos, né, marcarmos uma data para essas coisas todas que a Bíblia fala, que irão acontecer, cumprindo assim o objetivo de Deus, daquilo que a Bíblia chama de fim dos tempos. Então, eu creio que, apesar de não podermos marcar essa data, mas nós sentimos, pelos acontecimentos à luz da Bíblia, a palavra de Deus, que estamos às portas, estamos no limiar desses acontecimentos que a Bíblia cita, que iriam acontecer no futuro. Então, nós temos principalmente um texto da palavra de Deus, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, nós temos uma descrição exatamente desse assunto. Eu aconselho até quem se interessar, fazer uma leitura desse texto, capítulo 3, da segunda carta de Pedro. E ali ele fala então que para Deus um dia é como 1000 anos, ou 1000 anos é como um dia. Por isso muitas vezes as pessoas veem o tempo passar e nada acontecer em termos de finalização dos propósitos de Deus, e fica concluindo que não vai acontecer nada. Não é verdade. Ali ele diz que todos os elementos naturais, o planeta Terra inclusive, será abalado. Ele diz ali que até mesmo os céus serão abalados, e para que então possa haver a restauração de todas as coisas, para que possa haver então a transformação de todas as coisas. Então ele diz ali também que não é para nós ficarmos desatentos, ele diz que é para nós termos atenção nesses assuntos, nessas coisas, e fazermos a leitura de como as coisas estão acontecendo no mundo hoje em dia, para então discernirmos, segundo o que eu creio, né, segundo o que nós da comunidade cristã Ecoville temos crido e ensinado, que estamos perto. Então, apesar de não podermos marcar uma data, as coisas estão acontecendo, e muitos sinais que a Bíblia fala
há mais de 2.400 anos atrás, estão acontecendo hoje, de uma forma muito inteira, muito íntegra. Então, é confiável o que a Bíblia diz. Claro que algumas coisas que a Bíblia diz que irão acontecer, ainda não aconteceram até o dia de hoje. Mas, pelo que nós vimos que já aconteceu até o dia de hoje, e poderíamos dizer que nas últimas 5 ou 6 décadas, muitas profecias bíblicas se cumpriram à risca. Então, é motivo para nós darmos crédito, sim, à palavra de Deus e saber que as coisas estão prestes a acontecer. Poderíamos dizer também que uma das principais definições que a Bíblia dá dos finais dos tempos para cumprimento do propósito de Deus é realmente a volta do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que para acontecer a volta do Senhor Jesus, porque ele já veio aproximadamente 2000 anos atrás, uma vez, morreu na cruz, ressuscitou, mas ele prometeu que voltaria para buscar o seu povo. Então, isto nós cremos que está prestes a acontecer, está às portas. E é preciso, é necessário que as pessoas deem atenção, porque antes de acontecer a volta do Senhor Jesus, os cataclismas, inclusive da natureza, vão acontecer, provocando então a necessidade da restauração de todas as coisas. Interessante. Continuando assim, vamos aprofundar um pouquinho mais. Eu me lembrei agora de uma regra muito interessante na hermenêutica, que diz que a Bíblia explica a própria Bíblia. E a gente percebe desde o Velho Testamento até o Novo Testamento como ela se conversa e ela vai se completando. Então não é que fala de um assunto no Velho Testamento e outro assunto no Novo Testamento. Os assuntos são os mesmos em épocas diferentes, mas que eles vão se completando. Então, no que se refere ao final dos tempos, dessa restauração que o pastor Edmir falou, a gente já tem muitas coisas no Velho Testamento que são dignas de estudo, de conhecer. E muitos desses textos também se complementam no Novo Testamento. E tem uma fala de Jesus muito interessante no livro de Mateus, pastor, onde ele dá dicas muito importantes para que, como o pastor acabou de falar, não existe um calendário, ninguém vai marcar data, porque até outros já tentaram, até no nosso tempo recente, e não deu certo, porque a Bíblia também fala que Deus é que sabe todas as coisas. Então esse calendário é exclusividade dele, não é nosso. Então, Jesus, falando com os seus discípulos, ele deu dicas interessantes de como que a gente podia começar a perceber que estaria chegando próximo o final, ou não fim de tempo no sentido, como ele falou, de extermínio, né? Vai explodir tudo, não vai existir mais nada. Não nesse sentido, mas que a gente se preocupasse com o que era de fato importante, que era com a segunda vinda de Jesus e onde iriam acontecer a restauração de todas as coisas. Pastor, o que Jesus fala sobre esse assunto? No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus está explicando exatamente isso que nós estamos falando agora. E ele diz que ele usa uma figura, ele usa um símbolo para o povo de Israel, a respeito da figueira que representa realmente o povo de Israel, a nação de Israel. E ele diz, quando nós virmos a figueira florescer e dar os seus frutos, então sabeis que está próximo o verão. Então, nós precisamos prestar atenção. O que significa essa figura que Jesus usou da figueira? Em 1948, a ONU reconheceu a nação de Israel como nação, como país, e seria exatamente o cumprimento do que Jesus falou, quando a figueira florescesse. A figueira floresceu, a nação de Israel foi fundamentada novamente na sua terra, com as suas leis, com a sua constituição. Então, e Jesus falou que dessa geração não passaria.
E nós podemos, então, talvez, querer fazer uma conta de qual seria essa geração. E esse é um sinal de que nós estamos próximos. E Jesus mesmo falou, quando isso acontecer, está próximo, está às portas. Então, ele disse que esse seria um dos principais sinais dessas coisas. Ele disse também que seria como nos dias de Noé. Quando todos pensavam que não ia acontecer nada, aconteceu o dilúvio. E nós precisamos entender também como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé, o povo estava vivendo numa corrupção moral totalmente invertida, totalmente deteriorada. E chegou o momento, então, que o juízo de Deus aconteceu através do dilúvio. E o que Jesus quer dizer que vai ser como nos dias de Noé, nós podemos interpretar, fazendo a leitura dos nossos dias no século 21, a moralidade completamente abalada, completamente destemida, completamente deteriorada. E quando todos pensando que é só fazer festa, que é só viver a vida, que é só ficar numa boa, então o juízo de Deus também vai acontecer. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Deus é amor, mas também diz que Deus é justiça. Então parece que Deus sempre dá um tempo para as pessoas se arrependerem. E quando isso não acontece, então o juízo vem. Acaba vindo o juízo de Deus. E Jesus avisou, vai ser como nos dias de Noé. E se nós aplicarmos o que está acontecendo no mundo nos dias de hoje, veremos que estamos vivendo como nos dias de Noé. De fato, lá o texto diz que eles se casavam, se davam em casamento, ninguém mais respeitava ninguém. E a gente, infelizmente, tem vivenciado esse tipo de coisa nos nossos dias. Por isso que é bom que a gente perceba o quanto Jesus já se preocupou em nos avisar, em deixar dados muito claros para nós termos essa consciência e para nós podermos escolher que tipo de final que nós vamos querer. E sendo assim, pastor, falando em final, eu queria que você pudesse deixar um conselho. Que conselho que você deixaria para as pessoas que talvez ainda se preocupem com essa questão do fim do mundo, ou que não entenderam muito bem qual é o papel delas aqui? O que o senhor fala para essas pessoas? Que conselho você dá? Fique preocupado, não fique preocupado, curta a vida porque ela é curta. O que você diz para elas agora? Olha, o meu conselho para todas as pessoas que estiverem vendo essa live é que, como o apóstolo Pedro, em Atos, capítulo 3, no verso 19 em diante, ele diz, quando uma grande quantidade de pessoas fizeram a mesma pergunta para ele, o que nós temos que fazer? Porque estavam assim com o coração aberto para ouvir a verdade. E o apóstolo Pedro então respondeu a eles: arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados e dos vossos caminhos maus, para que então vocês sejam salvos exatamente desses dias que virão. E foi exatamente no versículo 21, subsequente a esse texto, que ele diz que haveria necessidade da restauração de todas as coisas. Eu faço minhas as palavras do apóstolo Pedro. Povo do Brasil, povo da América Latina, povo do mundo todo, se convertam, se arrependam dos seus pecados, se arrependam dos seus maus caminhos, busquem o Senhor, porque Ele não tarda, como muitos pensam, e as coisas vão realmente acontecer. Preocupados no sentido de terem medo? Não. Mas preocupados sim, no sentido de tomarem posição, de tomarem uma firme decisão na vida de vocês, porque as coisas vão acontecer e a palavra de Deus há de se cumprir, sem dúvida alguma. E a gente já podia deixar aqui um convite para o pastor Edmir, completando esse assunto,
para numa outra ocasião ele vir falar conosco sobre o arrebatamento, que tem tudo a ver com esse tema que ele nos esclareceu hoje. Porque dentro desse conselho, se as pessoas ficam preocupadas ou não, talvez passe assim pela cabeça das pessoas. Mas quando estiver acontecendo, onde que eu vou ficar? Né? Onde eu estarei? Eu vou me esconder, eu vou para um buraco, eu vou para um bunker. O que vai acontecer comigo quando essas coisas começarem a acontecer? Então o pastor Edmir já fica convidado aqui, numa próxima ocasião, emendando com esse assunto, nós falaremos então sobre o arrebatamento e como vocês podem estar descansados quando vocês começarem a ouvir muito mais frequentemente que essas coisas estão já acontecendo. Pastor Edmir, muito obrigado, muito bom estar com você aqui, falando sobre esse assunto. E você que nos assiste, se você quiser ter um tempinho assim particular com o pastor, diz assim, nossa, meu coração acelerou e agora eu preciso saber mais, eu preciso tirar uma dúvida sobre esse assunto, vai aparecer um telefone, um motivo de contato aí na nossa tela e você pode marcar para conversar com o pastor. Ele tendo disponibilidade na agenda dele, ele vai te chamar, ele vai estar sentadinho com você, ele vai te ajudar a descansar, porque falando a verdade é que a gente tem descanso. Porque como muitas coisas ficam pairando como notícias e que a gente não sabe o fundamento delas, isso traz muita incerteza e insegurança. Mas falando a verdade, como você já deve ter lido na palavra, Jesus mesmo falou, a verdade vos libertará de todo medo, ansiedade, medo de ficar, de ir. Você não sabe direito como é que as coisas vão acontecer, mas a verdade vai trazer esse descanso para você. Então anota aí como faz para entrar em contato com o pastor, marca um horário com ele e ele vai te atender. Eu sou a pastora Rosa, da comunidade cristã Ecoville, e encerramos por hoje mais um programa Falando a Verdade. Até outra hora.